Imagina se eu deixasse para fazer depois o que eu posso fazer hoje por conta dos problemas que acontecem. Eu digo isso para você pensar no que você realmente deixou de fazer por conta de algo que talvez fosse um problema e acabou que isso lhe ensinou a você se tornar uma nova pessoa. Eu digo isso porque nesse exato momento eu tinha pretensão de gravar esse vídeo com todo o meu equipamento. Para ser bem sincero, o microfone, eu simplesmente esqueci o adaptador do microfone. Nem por isso eu vou deixar de fazer esse vídeo. E voltando à pergunta do início, é o seguinte: imagina se você deixasse para fazer depois o que você pode fazer hoje por causa de problemas. Você sempre adiaria o que iria ser feito, porque, querendo ou não, quando o problema aparece, ele deturpa um pouco das nossas ideias. Por se tornar um problema, ele acaba que, devido às circunstâncias, esse problema se torna algo maior. E eu digo isso não por intuito de interesse ou de querer mostrar para você que eu sou melhor do que você, não, de forma nenhuma, mas para te mostrar que, na maioria das vezes, você querendo ou não, você vai ter que lidar com esse problema, você vai ter que lidar com essa situação difícil. Engraçado, né? A gente vê algumas histórias muito famosas, e nessas histórias muito famosas, muitas pessoas não adiaram o que elas iriam fazer, porque se elas tivessem adiado o que elas iriam fazer, elas até hoje continuariam no mesmo lugar. Imagina só se hoje você tivesse a oportunidade agora de mudar a sua vida. Você que está aí me assistindo deitado, em pé, ou num ponto do ônibus ou dentro do ônibus. Imagina só se você tivesse a oportunidade de fazer algo hoje que mudaria o destino da sua vida. Eu tenho certeza que se você fizesse, ou se você desse real interesse para isso, e se isso fosse verdade, você conseguiria fazer isso hoje com todas as suas forças. E a minha pergunta é: por que você não faz? Por que você não faz, na maioria das vezes, o que tem que ser feito? Pensa comigo. Se o problema, ele só se torna maior quando a gente começa a pensar nele ou começa a falar muito dele. A solução, ela deixa de ser apropriada para o seu problema, ou a solução ela se esconde, na verdade. Ela para de ser uma solução porque ela está disfarçada atrás do seu problema. E eu digo isso porque eu já passei por vários problemas que eu não via saída. Eu não via situações em que, na maioria das vezes, não tinha saída. Já vivi situações bastante difíceis. Eu digo isso por conta de experiência própria. Você acha que empresas muito grandes não vai ter problema? Empresas que de médio, grande ou pequeno porte não vão ter problema? Com certeza elas vão ter sim problemas. E eu afirmo para você que isso não deve te parar. Isso não deve ser para você um empecilho. Porque imagina se isso parasse as grandes pessoas que hoje a gente tem. Flávio Augusto é um exemplo de uma pessoa que venceu seus medos, venceu seus problemas. Se ele colocasse o problema de, poxa, toda vez que eu ligar, para quem não conhece, o Flávio Augusto é dono hoje de vários e vários empreendimentos, mas um dos primeiros dele foi a Wise Up, se eu não me engano, acho que é esse nome que se fala, a escola de inglês. E para que ele pudesse ir para a Wise Up, a escola dele de inglês, ele precisou entrar dentro de um problema. Engraçado quando a gente pensa nisso. Por que ele entrou dentro de um problema? Porque na época em que ele viveu, ele não conseguiria fazer uma ligação do jeito que a gente faz aqui. Exemplo, nesse local, aqui do jeito que eu estou sentado, ele não conseguiria fazer uma ligação. Mas ele tinha que ficar de pé.
Ele passava horas e horas, essa é a história dele que ele conta, né? E creio eu ser verdade, de que ele conta que passou horas e horas ligando para pessoas sem nem mesmo saber se elas iriam atender a ele, sem nem mesmo saber se elas iriam dar importância para ele. Mas ele encarou o problema e ficava lá horas e horas em pé, colocando lá as moedas no telefone, para que essas moedas no telefone gerassem a ligação para ele. Ou seja, o problema que ele tinha, que era vender o curso, que era ficar em pé, ele entrou de cabeça para quê? Para que ele se tornasse melhor no que ele queria. Ele precisou passar pelo problema, que o problema era a questão dele saber vender o curso de inglês para ter a primeira escola dele. E ele nem gostava de inglês, ele nem falava inglês, creio eu que na época ele não falava. Me perdoe aí se ele falava inglês, mas creio eu que foi isso. Então para pensar, às vezes o problema que a gente está passando, a gente precisa tirar proveito deles. A gente não pode ter de forma nenhuma medo. E eu digo isso, medo, porque eu tenho problemas e eu tenho medo dos problemas. Só que eu não posso deixar que esses medos me consumam. Eu tenho que ter coragem para enfrentar esses medos. A gente não pode ter esse medo a ponto de parar a gente. Não sei se está dando para entender, mas eu quero que você saiba que o medo, ele é um atraso. Ele atrasa aquilo que você tem que ser feito. Quer ver uma coisa? Quando a gente está com medo de tirar a nossa habilitação, de fato, faz um frio na barriga quando a gente só pensa em quem nunca dirigiu, de entrar dentro do carro e poder dirigir. Mas aí conforme você vai dirigindo e aprendendo, você também vai tirando esse frio na barriga. Então, imagina só, se a pessoa que começa as aulas de carro para dirigir tivesse medo todos os dias de dirigir, elas iam ficar boa? Não. Talvez na primeira, na segunda, na terceira vez ela sinta medo, mas depois que ela passou por aquela situação, ela não vai sentir mais medo. A situação pode até vir de forma parecida com alguma que ela já vivenciou, mas o medo já não vai mais existir. Então para de ter medo da mudança de vida, para de ter medo de você querer algo maior e você não aplicar, para de ter medo de querer viver na vida que você vive. Eu não estou dizendo que isso é errado. Se você trabalha de uma forma honesta, todos nós trabalhamos de uma forma honesta, mas eu não estou falando nesse sentido. Eu estou dizendo que você está adiando uma coisa que já era para você ter feito há bastante tempo. Para de adiar, para de adiar, você para de adiar. Eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo esse vídeo têm muitos medos, que inclusive nós temos medos, mas a gente vence esse medo. Mas tem pessoas que deixam se parar pelo medo, então não deixa se parar pelo medo. Faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Para pensar, cara. Abraão recebeu, na época não tinha Bíblia, então eles não se comunicavam através da Bíblia. Jesus se comunicava através da voz e dos sonhos. Então era muito difícil de definir também o que era sonho de Deus e o que não era. Então para pensar, Abraão, Deus falou com ele. E aí para ele acreditar, ele teve que colocar coragem, ele teve que acreditar na palavra que ele ouviu do Senhor Jesus. Imagina se ele tivesse tido medo de sair do lugar dele, de sair de lá, de largar tudo. Creio eu que ele já deveria estar naquela cidade há bastante tempo, bastante conhecidos. Então aquela cidade já fazia parte do íntimo dele, já era um cotidiano dele estar todos os dias ali. Já conhecia talvez cada rua da cidade. E você acha que para ele não foi difícil? Então para pensar, cara. Se você não fizer o que tem de ser feito hoje, você vai ter que fazer depois, mais tarde, de qualquer forma. Mas enfrente esse seu medo. Não deixe que o medo venha te parar. Bom, essa é a mensagem que eu deixo para você. Sei que apareceu alguns barulhos durante o vídeo. Como eu disse, se eu tivesse colocado medo para gravar esse vídeo, eu nem teria feito, porque eu esqueci o equipamento. E passaram várias pessoas e ficaram olhando. Mas eu preciso falar isso para você. Eu tenho certeza que essa passagem, essa palavra,
E esse vídeo vai chegar no momento certo para você. Então, Deus abençoe, fique com Deus e não tenha medo. Bom, se você gostou do assunto, compartilha, tá? Curte, envia pro seu amigo e me segue para mais conteúdos como esse.